E aí, fera, tudo bem? Professor Otoshi de História. Gente, na aula de hoje a gente vai trabalhar a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Um tema muito pedido, né? Um tema muito estudado e um tema muito cobrado, tá certo? Nas provinhas de todo o Brasil. Pois bem, quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1945, então eu tenho aí 6 anos de conflito, tá certo? Eu vou estar falando do maior conflito que aconteceu na nossa história. Um conflito sanguinário, um conflito com muitas mortes, muitos feridos, muitas baixas, muitas perdas, tá certo? E a gente tem que tentar entender o que é que levou o mundo a se envolver numa segunda grande guerra mundial. Tranquilo? Pois bem, então vamos entender as causas. É necessário que a gente entenda as causas, tá? Aí tu tem que lembrar, finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Final da Primeira Guerra Mundial vai ocorrer o chamado, né, Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes vai ser assinado em 1919. Lembrem-se, é aquele tratado que vai humilhar publicamente que país? A Alemanha. É aquele tratado, por exemplo, que determina que a Alemanha deve ter um exército de 100 mil homens, no máximo, que a Alemanha não deve ter força aérea, que a Alemanha não pode produzir submarino, que a Alemanha vai ter que pagar uma indenização pesadíssima para os países vencedores da guerra. Ou seja, é aquele tratado, pessoal, que vai punir a Alemanha e vai culpar a Alemanha, sobretudo, por causa da Primeira Guerra Mundial, tá certo? E dentro desse contexto, né, de pós-guerra, de Tratado de Versalhes, você tem que lembrar que houve uma crise, a chamada crise de 29, nos Estados Unidos, aquela crise de superprodução que abalou o mundo por tabela, tá certo? Dentro também desse contexto do pós-guerra, eu tenho a ascensão dos chamados regimes totalitários. O crescimento, o surgimento e o crescimento dos chamados regimes totalitários. O nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália. Tranquilo? Então veja, para entender Segunda Guerra, vamos começar a falar do Hitler. Hitler que não vai respeitar aquele tratado que foi assinado no final da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, ele vai desrespeitar tudo isso, tá certo? E outra, além de desrespeitar completamente o tratado, Hitler vai começar um processo de expansão. Como assim, Otoshi? Um processo de expansão. Ele vai começar a invadir territórios e anexar esses territórios à Alemanha. Então, por exemplo, a Alemanha vai invadir a Renânia, região dos Sudetos, Áustria, Tchecoslováquia. Aí você pode estar aí perguntando, peraí, Otoshi, Hitler era assim, era o cavalo do cão? Que ele pegava e invadia o país que ele queria? Olha, na realidade, minha gente, nesse período, os países que venceram a Primeira Guerra Mundial, ou seja, a Inglaterra, a França, tal, Estados Unidos, eles poderiam ter feito alguma coisa, né? Poderiam intervir e dizer, opa, Hitler, que danado é isso? Mas não o fizeram. Sabe qual é o nome que isso cai na prova? Política do apaziguamento. Os países que venceram a Primeira Guerra Mundial ficaram inertes, não fizeram absolutamente nada enquanto Hitler ele tirava a onda, ele invadiu o país que ele queria, tá certo? Então, como é que a gente chama isso? Política do apaziguamento, tá certo? Aí você pergunta, e por que eles não fizeram nada? Por que eles aderiram a essa política do apaziguamento? Porque, minha gente, uma guerra traz destruição, traz morte, traz crise, traz prejuízo. Então, apesar da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos terem vencido a Primeira Guerra Mundial, mas eles tiveram grandes perdas, sobretudo perdas humanas, tá certo? E eles não queriam, nesse momento, entrar numa outra grande guerra. Então, eles diziam, não, vamos fazer vista grossa, uma hora ele para. O problema é que Hitler não parou. E aí, ainda por cima, Hitler expandindo de um lado, aí do outro eu tenho, na Itália, Benito Mussolini, que também vai entrar nessa onda de expansão, de expansionismo, vai conquistar a Albânia e a Etiópia, tá certo? Aí eu tenho o Hirohito. Hirohito era o imperador japonês, que vai conquistar terras lá na Ásia, sobretudo ali parte da China, Manchúria e tal. Então perceba
que Itália, Alemanha e Japão começam um processo de expansionismo, invadindo terras, invadindo territórios e anexando. Isso é perigoso, tá certo? Então, essa é uma das causas. Esse desrespeito de Hitler ao Tratado de Versalhes e o processo expansionista do Japão, da Itália e da Alemanha. Percebem? Pois bem, lembre-se também que o que contribuiu para a eclosão da Segunda Guerra Mundial teve a crise de 29 e a ascensão dos regimes totalitários. Está tudo interligado. Tem um historiador chamado Eric Hobsbawm que ele diz o seguinte: olha, a Segunda Guerra é a continuação de uma Primeira Guerra. Imagine uma guerra dividida em duas partes. Pronto, é a imagem que ele quer passar. É isso que ele defende, que a Segunda Guerra é uma continuidade da primeira, dos problemas da primeira, das disputas por poder e território que ocasionaram a Primeira Guerra Mundial. Pois bem, pessoal, então, o contexto está armado, tá certo? Está tudo ali se direcionando para um conflito a nível mundial. Aí vai ocorrer a formação de duas alianças. Guarda essa informação que é extremamente importante. Vão se formar as alianças do eixo, tá certo? O eixo é constituído por Alemanha, Itália e Japão. Olha, Benito Mussolini, Hitler, Hirohito. Então, Alemanha, Itália, Japão vão formar a chamada aliança do eixo. Do outro lado, eu vou ter as potências aliadas. Quem compõe as aliadas? Inglaterra, França e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí você pode dizer, Toshi, não estou vendo os Estados Unidos aí. Os Estados Unidos não vão entrar no conflito agora. Primeiro que a guerra nem começou. As alianças se formaram, os Estados Unidos não entram nessa nenhuma nem outra aliança. Pelo menos por enquanto. Os Estados Unidos vão entrar a posteriori, tranquilo? Muito bem. Então vai haver a formação dessas duas alianças. Dentro desse contexto, eu ainda vou, agora saindo um pouquinho, vamos falar de Hitler e Stalin, tá certo? Hitler, ditador nazista, ele vai fazer um acordo, um pacto com Stalin. Quem era Stalin? Ele era o ditador da União Soviética, tá certo? Ele vai fazer um acordo com Stalin, é o chamado Pacto de Não Agressão, tá certo? O que danado é o Pacto de Não Agressão? Foi o seguinte, Hitler disse o seguinte: olha, Stalin, eu me comprometo a não mexer com você, você se compromete a não mexer comigo. Eu não te ataco, tu não me ataca. Aí você pode perguntar, mas veja, eles eram amigos? Não. Mas por que eles fizeram esse pacto? Hitler era muito inteligente, né? Veja, se acontecesse uma guerra, Hitler teria que pegar o seu exército, dividir em duas partes, lutar no fronte ocidental e no fronte oriental. Mas se eu faço um acordo, um pacto de não agressão com a União Soviética, e Stalin garante que não vai me atacar, então eu não preciso me preocupar com o fronte oriental de batalha. Eu vou pegar todo o meu esforço, todo o meu exército e vou focar no lado ocidental. Entende? Então ele deixa de ter que dividir o exército dele e de se preocupar com outra frente de batalha. Pois bem, esse acordo vai ser feito. Vocês vão ver daqui a pouquinho que esse pacto vai ser quebrado. Tá certo? O nome desse pacto aí é o chamado Pacto de Não Agressão. Tá certo? Ou pode também cair na prova com o nome de Ribbentrop-Molotov. É o nome do pacto. Tranquilo? Show de bola. Gente, qual vai ser o estopim da Segunda Guerra Mundial, uma vez que o barril de pólvora está prestes a explodir? O estopim, minha gente, é quando Hitler invade a Polônia, em 1939. Veja, ele já tinha invadido os Sudetos, já tinha invadido a Renânia, a Áustria, a Tchecoslováquia, e agora ele vai mexer na Polônia. Inclusive, essa questão da Polônia estava no acordo com Stalin, viu? O acordo com Stalin era o seguinte: tu não me ataca, eu não te ataco, tu não mexe comigo, eu não mexo contigo, e eu vou invadir a Polônia e a gente divide a Polônia. Esse foi o acordo. Tranquilo? Então vem com o titio. Vê só, qual vai ser o estopim? A invasão das tropas nazistas ao território polonês. Só que a Polônia era protegida da Inglaterra. A Inglaterra disse: opa, agora já deu, meu velho.
já fiz vista grossa demais, ele já invadiu vários territórios, Mussolini lá do outro lado também, Hirohito também, e a gente, né, tentou apaziguar, mas agora já passou do limite. Vou ter que entrar e vou ter que intervir. Então, a partir do momento que a Alemanha invade a Polônia, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. E aí começa a se formar o esboço da guerra, tá certo? E a guerra, ela inicialmente, ela vai ser uma guerra que vai ser vencida pelo eixo. Por quê? Porque Hitler entra com tudo na guerra. Entra com tudo. Hitler começa a guerra, minha gente, conquistando territórios importantes, países importantes. Quais, Otoshi? Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca, França. Em aproximadamente 3 meses, Hitler consegue conquistar esses 5 países. Aí você diz, caramba, então quer dizer que o exército do Hitler era muito bom, a estratégia dele era muito boa? Era. O exército era bom e a estratégia era muito boa. Qual o nome da estratégia do Hitler? Era chamada Blitzkrieg. Blitzkrieg é o que a gente chama de guerra relâmpago, pessoal. Era fantástica a investida do Hitler. Veja como é que funcionava. Por cima eu tenho a força aérea, a Luftwaffe. Ataque aéreo, tá? Maciço. Por terra eu tenho os Panzers. Um Panzer é um tanque alemão, um tanque de guerra alemão. Então eu tenho um ataque aéreo e juntamente com o ataque aéreo eu tenho um ataque terrestre com os tanques. E após os tanques e o ataque aéreo eu tenho a infantaria, que é o exército, que são os soldados armados. Então, minha gente, quando os soldados normalmente chegavam nas cidades não tinha muito o que fazer. Quando chegavam nos países não tinham muito o que fazer. Guerra relâmpago. Era um ataque feroz contra o inimigo. E isso fez com que a Alemanha, no início da guerra, fosse ganhando território. Fosse ganhando e comendo território. Tá certo? Então, inicialmente, nessa primeira fase da guerra, eu vou ter uma ofensiva aí do eixo, tranquilo? Sobre o continente europeu. Pois bem, gente, depois a gente tem que destacar 2 coisas que eu considero importantes. Na realidade, 3, tá? Primeiro, é a questão da entrada dos Estados Unidos. Veja, os Estados Unidos não estavam no conflito, não estavam no conflito. Só que o Japão vai atacar uma base americana no Havaí. A base americana militar de Pearl Harbor. E com esse ataque japonês a essa base militar, os Estados Unidos dizem, opa, agora você mexeu comigo, vou ter que entrar na guerra. E os Estados Unidos entram no conflito. Quando os Estados Unidos entram na Segunda Grande Guerra Mundial, minha gente, a balança pende, né? Vai haver uma mudança brusca, uma mudança drástica, porque a entrada dos americanos vai desestabilizar, tá certo? A guerra. Outra coisa que eu considero importante é a entrada do Brasil, tá? O Brasil vai entrar na Segunda Guerra. Brasil esse tão desacreditado, minha gente, na época, pelo próprio povo brasileiro, que dizia, o Brasil não vai para a guerra, isso é piada, parem de inventar história, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. Nem o povo brasileiro acreditou, só que o Brasil foi para a guerra, tá certo? A FAB, Força Aérea Brasileira, e a FEB, Força Expedicionária Brasileira, né, vão cerca de 25 mil homens para a Europa, especialmente para a Itália, tá? E esses 25 mil homens, minha gente, eles tiram onda. Eles tiram onda, porque o Brasil, ele vai dar exemplo lá, ele vai vencer as batalhas que vai disputar, tá certo? E assim, vai com muito engajamento. E o lema dos soldados na Segunda Guerra Mundial foi, a cobra vai fumar. E a cobra fumou, tá certo? Então, o Brasil entra na guerra. Aí você diz, Tosh, por que o Brasil entrou na guerra, tal? Gente, primeiro que teve um acordo entre os americanos e o Getúlio Vargas, né, presidente brasileiro, onde nós conseguimos empréstimos, vultosos empréstimos com os americanos. Inclusive, o Vargas vai pegar dinheiro desse empréstimo e vai investir na siderúrgica de Volta Redonda, tá certo? Mas o Brasil vai entrar. O Brasil entra na Segunda Grande Guerra Mundial, os Estados Unidos também. E aí eu tenho um terceiro fato muito importante, mas muito importante, que é a invasão da Rússia pelas tropas nazistas. E aí a gente volta
Há pouco tempo atrás eu falei para vocês que Hitler fez um acordo, um pacto de não agressão com Stalin. Pacto esse que ele vai quebrar agora no início da década de 40. Beleza? Então o que é que ele faz? Ele vai ordenar a invasão da Rússia pelas tropas nazistas. Os nazistas vão conquistando tudo, minha gente, que vem pela frente. E é importante notar que os russos, né, à medida que os nazistas eles invadiam, penetravam no território russo, o que é que as tropas soviéticas faziam? Elas iam recuando. Então, os nazistas vinham e os soviéticos recuando. E à medida que os soviéticos recuavam, eles destruíam tudo pelo caminho. É a chamada técnica da terra arrasada. Então, se tinha uma plantação, eles queimavam, porque aquilo ali pode servir de alimento para o nazista. A gente não vai querer isso, então queima. Ó, tem um poço ali com água, a gente joga veneno na água, destrói tudo, para que nada possa ser utilizado pelo exército nazista. Tá certo? Então, o nome disso, técnica da terra arrasada. Vai chegar um momento que vai dar errado. Por quê? Porque, eu acho que vocês sabem disso, se não sabem, vão saber agora. A Rússia tem um inverno muito rigoroso, tá certo? Um dos mais rigorosos do mundo, chegando a 40, 60 graus abaixo de zero. E esse inverno vai chegar. Então, depois dos nazistas terem conquistado muito território, o inverno chega. E é justamente nesse momento que os soviéticos dizem, pronto, agora parou. Agora é com a gente. O exército soviético tinha arma adaptada para o frio, tinha uniforme militar adaptado para o frio, coisa que os alemães não tinham. Tá certo? As armas alemãs começaram a congelar, começaram a falhar. Os soldados alemães nazistas começaram a morrerem congelados, processo de hipotermia. Veja a situação. E aí começa uma contraofensiva do exército soviético. Ou seja, vocês vieram, e agora a gente vai começar um processo de expulsão das tropas nazistas para fora do território russo. Sabe qual é o nome dessa batalha, minha gente? É a chamada Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado foi a batalha mais sangrenta da Segunda Grande Guerra Mundial, tá certo? E Hitler perdeu essa batalha. E nós, historiadores, acreditamos que foi a partir daí que a Alemanha começou a perder a guerra, tá certo? Foi quando essa contraofensiva da União Soviética começou. Pois bem, dentro desse contexto, minha gente, de entrada dos Estados Unidos, entrada do Brasil, né, quebra do pacto entre Alemanha e União Soviética, a gente vai ter agora os horrores do Holocausto. Por quê? Porque foi no iniciozinho da guerra que Hitler ordenou que milhares de judeus, negros, homossexuais, ciganos, eles fossem enviados para campos de concentração. Minha gente, inúmeros foram os campos criados pelos nazistas, tá certo? Dachau, Treblinka, Sobibor, Auschwitz, né? Acho que o principal, que todo mundo já ouviu falar, e que era considerado uma das maiores máquinas de matar, era o campo de Auschwitz, na Polônia. E aí, minha gente, é nesse momento que a gente tem que falar dos horrores do nazismo, tá certo? É nesse momento que a gente tem que perceber o antissemitismo nazista tão presente dentro do contexto de Segunda Guerra. Essa aversão a judeu, o Holocausto, o extermínio de 6 milhões de judeus pelos nazistas, a criação das chamadas câmaras de gás, tá certo? Onde eram colocadas crianças, mulheres, idosos, homens adultos, tá certo? Eles acreditavam que iam tomar banho, pelo menos era isso que os nazistas diziam para eles, e eles eram jogados numa câmara de gás e mortos. Eram nos campos de concentração que os judeus, eles eram obrigados a trabalhos pesados, intensos, chegavam a passar fome, chegavam no estado de subnutrição, os parentes viam seus pais sendo mortos com um tiro na cabeça ou sendo enviados para a câmara de gás, tá certo? Então, dentro desse contexto de Segunda Guerra Mundial que vai ocorrer o chamado Holocausto.
esse genocídio em massa de judeu ordenado pelo Adolf Hitler. Tranquilo, pessoal? Pois bem, e aí vamos encaminhando agora para a parte final, né, dessa guerra, da chamada Segunda Grande Guerra Mundial. Vejam, dia 6 de junho de 1944 vai acontecer o chamado Dia D, tá? Dia D, chamado Dia da Decisão. O que foi isso, Otoshi? Esse foi um episódio, pessoal, em que as tropas aliadas, tá certo? Chegaram, desembarcaram na Normandia. Normandia fica ali no noroeste da França, tá certo? E quando os aliados eles começam a retomada dos territórios. Então eles começam, né, nesse episódio aqui do dia D, vão ter cerca de 300 mil PQDs, paraquedistas, né, dos exércitos aliados, vindo do céu, uma coisa linda de se ver. E eles pegaram ali as tropas do eixo, meio que de surpresa, tá certo? E aí começa, nesse momento, uma retomada, tá certo? E uma contraofensiva das chamadas tropas aliadas, potências aliadas, tá certo? Pois bem, em 1945, por volta de maio mais ou menos, a Alemanha vai perceber que a guerra está perdida, tá certo? A Alemanha vai perceber que a guerra já era, que ela está perdida, não tem o que se fazer, né? O Hitler, ele vai se matar a posteriori, tá certo? Ele se mata, mas aqueles que assumem o poder na Alemanha, eles vão se render, tá certo? Porque eles percebem que não tem mais o que fazer, os soviéticos vão invadir a Alemanha e com tudo, tá certo? Só que o que acontece? Isso na Alemanha. Na Itália, o Benito Mussolini já foi capturado pela população, né? Foi espancado, desfigurado, fuzilado e ainda foi pendurado em praça pública para ser humilhado, tá certo? Uma coisa horrorosa. Então, o que é que você consegue perceber? Que no Ocidente, a Itália e a Alemanha já se renderam, tá certo? Não tem mais o que fazer. A guerra está perdida. Só que no Oriente, o Japão não se rendeu, tá certo? A gente vai ter, por exemplo, a atuação dos chamados kamikazes, que são os pilotos suicidas japoneses, né, que vão se jogar, tá certo, nas embarcações americanas, tá certo, em alvos específicos. E aí o que acontece? Os Estados Unidos, para forçar o fim da guerra, né, vão utilizar 2 bombas atômicas. Todo mundo já conhece essa história. 6 de agosto de 1945, cidade de Hiroshima, primeira bomba é utilizada. 3 dias depois, 9 de agosto de 1945, na cidade de Nagasaki, mais outra bomba vai ser utilizada pelos americanos. Nessa brincadeirinha aí, mais de 250 mil japoneses morreram. As cidades foram destruídas. Hoje se questiona, era necessário de fato essas 2 bombas atômicas? Não, pessoal, não era. Mas os americanos queriam mostrar o seu poderio bélico, não só para o Japão, sobretudo para o mundo, sobretudo para a União Soviética, tá certo? Mas, Otoshi, vê só uma coisa que eu acho interessante. Na guerra, Estados Unidos e União Soviética estão do mesmo lado. Estão do mesmo lado, apesar de terem ideologias totalmente distintas. Mas sabe por que eles estão do mesmo lado? Porque eles tinham um inimigo em comum, Hitler e o nazismo. Quando isso acabar, que já acabou, aí a gente se separa, mas a gente só está junto por uma questão em comum, por um inimigo em comum. Tanto é que quando acabar a guerra, cada um vai para o seu lado, tá certo? E aí vai entrar a chamada Guerra Fria. Pois bem, gente, para a gente finalizar nossa aulinha, quais são as consequências da Segunda Grande Guerra Mundial? 55 milhões de mortos, 35 milhões de feridos e mutilados. Veja que coisa horrorosa. Muita morte, muita destruição, muita perda de vida. Vai ser criada em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU, Organização das Nações Unidas. Vai começar no pós-guerra a chamada Guerra Fria, a bipolarização do mundo, o mundo dividido entre capitalistas, liderados pelos americanos, e os socialistas, liderados pelos soviéticos, tá certo?
Essa foi nossa aulinha sobre Segunda Guerra Mundial. Quem gostou, deixa o like, já se inscreve no canal e não deixa de indicar o vídeo para o amiguinho, tá bom? Beijos para as meninas, abraços para os rapazes e até a próxima. Tchau, tchau.